Estou espantando alguns espíritos. Gente, na última irradiação da Augusta, chegou aqui, ó. Assim. Foi. Quinta-feira foi forte. Não, foi forte. Não vamos chamar de pesado, foi forte. Ao toque. Posso ver a cadeira assim que eu vou ficar com uma cadeira. Na pior das hipóteses, parafusa. É o toque, não tem jeito, desculpa. E aí, pessoal, vamos comendo, vamos pegando a comida e sentando pra gente começar? Mas tem que ser. Vamos lá? Eu gosto tudo com caixão. Tá de boa. Buda? Não. Ai, muda não, pelo amor de Deus. Chá verde. Só verde já vai. Agora o que? Mas é bom. Eu gosto de coisa amarga. Minha mãe tem mundo lá plantada. Eu não ponho açúcar no chá. Bom, enquanto o pessoal vai sentando, eu vou fazendo só a introdução aqui, pessoal. Não precisa muito, né? Vocês já meio que sabem. No sábado a gente vai fazer a segunda, terceira ou quarta comemoração, ainda não entendi bem, né? Porque a gente fez ontem, está fazendo hoje, vai fazer sábado e vamos comemorar aí o aniversário, né? Os festejos. É, os festejos. Aniversário. Festejo, isso mesmo. É confraternização, né? É bem Carnaval legal. já, né? Festejos são vários eventos. É verdade, é verdade. E aí, sábado eu vou trazer o tema Casa de Luz, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é um centro espírita e tudo mais. É um tema extra. Na terça-feira que vem o João Marcos vai falar sobre fidelidade ao Pai. Será que já temos? A Ana Maria Rassi, no dia 20 de julho, vai falar do porquê minha fé não é tão forte quanto gostaria. E o Campaner, na terça, dia 23, vai falar sobre os verdadeiros tesouros. Eu só vou chamar a atenção aqui para dois avisos, né? O curso de passe, dia 4 de setembro, então quem quiser fazer o curso de passe, eu recomendo para quem está fazendo o curso de mediunidade fazer o curso de passe, tá? Porque ele faz parte do conteúdo. Então vai ser às quartas-feiras, de 8 às 9h30, são 10 aulas. E vão ter 2 aulas que vão acontecer no domingo, mas aí são opcionais, que é, digamos, entre aspas, a especialização para dar a passe em animais. Né? E no domingo vai ser, mas aí durante o curso eu vou falar. Vai ser pela manhã também, domingo? Vai ser 10 horas da manhã. A gente vai interromper o estudo para fazer o curso. E aí quem quiser se inscrever, pode entrar lá no sementesdehumildade.com.br/curso de passe, mas na partir da semana que vem eu vou trazer um caderno para vocês fazerem por aqui. Como a gente está fazendo fechado para o semente, então a gente faz a inscrição no caderninho, quem não quiser fazer na internet. E a partir do dia 10 de agosto a gente vai começar um grupo de apoio psicológico aqui no Sementes, tá? Não é uma atividade espírita, é uma atividade técnica. A Janaína, que é uma colega de vocês, que faz aqui o curso de mediunidade, ela é psicóloga e ela se prontificou a doar um pouco do tempo dela para fazer um atendimento gratuito. Então é um atendimento em grupo, então tem alguns requisitos, né? Não enfim, quem tiver interessado tem que preencher uma ficha, ela vai bater um papo. E dia 10 de agosto a gente começa. Então vocês podem indicar, não precisa ser espírita ou estar frequentando sementes. É uma atividade gratuita que a gente vai fazer aqui para ajudar. Olha, ela não botou restrições, tá? Eu não tenho certeza se crianças muito pequenas faria sentido. Né? Mas acho que adolescente talvez, né? A ficha Mas a gente pode ser preenchida ou... pode, as fichas estão comigo lá embaixo, eu posso entregar para vocês levam e trazem preenchida, não tem problema. Tá bom? Pelo que eu entendi, ela vai fazer pequenos grupos de 10, aí depois vai tendo alta e vai repondo as pessoas, tá bom? E a gente vai então falar aqui um pouquinho a mensagem de hoje. Oi, vontade. O curso de passe vai ser às quartas-feiras, né? Isso. Os cursos de quinta Continua, né? Aí durante essas 10 aulas vocês teriam que vir quarta e quinta. Eu sei que vai ficar pesado, mas foi a única forma que eu consegui de encaixar o curso de passe dentro do roteiro, tá? E a gente chegou a pensar em fazer sábado, mas sábado é um dia bastante complicado para nós e para alguns de vocês. Então a gente resolveu deixar na quarta mesmo, tá bom? De novo, né, o curso de passe, você não é porque fez o passe que vai dar o passe, né? Mas é importante pelo conhecimento, tá bom?
Então vamos lá para a mensagem. Sessões mediúnicas. Quem gostaria de ler para nós aí? Quem não está comendo. Senão vai ficar só farofa. Você pode ler para a gente? Sessões mediúnicas. Amigos, cooperando de algum modo em nossas tarefas, registraremos hoje algumas notas que supomos de real interesse para as nossas sessões mediúnicas habituais. Primeiro, acenda a luz do amor e da oração no próprio Espírito, se você deseja ser útil aos sofredores desencarnados. Segundo, receba a visita do companheiro extraviado nas sombras, nele abraçando com sinceridade o irmão do caminho. Terceiro, não exponha as chagas do comunicante infeliz à curiosidade pública, auxiliando em ambiente privado como se você estivesse socorrendo um parente enfermo na intimidade do próprio lar. Quarto, não condene nem se encolerize. Quinto, não critique, nem fira. Sexto, não fale da morte ao espírito que a desconhece, clareando sua estrada com paciência, para que ele descubra a realidade por si próprio. Sétimo, converse com precisão e carinho, substituindo as preciosas divagações e os longos discursos pelo sentimento de pura fraternidade. Oitavo, coopere com o evangelizador e com o médium, levando a eles pensamentos e vibrações de auxílio, compreensão e simpatia, sem reclamar deles soluções milagrosas. Nono, não esqueça, a distância, o equilíbrio, a paz e a alegria, a fim de que o irmão sofredor encontre o equilíbrio, a paz e a alegria em você. Décimo, não se esqueça de toda visita espiritual é muito importante, recordando que o socorro prestado por nós a quem sofre, estamos recebendo da vida o socorro que nos é necessário, a se erguer em nós por ensinamento valioso que devemos assimilar na regeneração ou na elevação de nosso próprio destino. André Luiz. Então a gente vê algumas recomendações de André Luiz, né? De comportamentos que a gente precisa ter diante de uma reunião mediúnica, né? Então tem várias coisinhas aqui que parecem tolas, mas que a gente precisa começar a observar, né? Esse sexto aqui é mais comum do que a gente possa imaginar, né? Tem espíritos que se manifestam nesse tipo de reunião e não sabem que morreram. Para eles estão ainda encarnados, que eles estão doentes, que a gente é médico ou alguma coisa diferente. E aí a gente chega, não, mas você ainda não entendeu, você está morto. Aí é que o negócio, né, complica, tem que ser sutil, tem que ter... Você não percebeu algo diferente, e isso cercando até que ele próprio conclua que algo aconteceu. E às vezes, gente, isso demora 3, 4 reuniões, até que cai a ficha de que ele está morto. Olha que situação. Eu não consigo imaginar algo parecido, porque... Você viu o filme Sexto Sentido? Sim, mas ali até então eu nunca consegui associar uma coisa com a outra. Aquele é um exemplo porque clássico. até então eu já assisti aquele filme umas 3 vezes, mas assim, de forma muito superficial, até porque também tem 2 anos que eu comecei a estudar algo A gente sempre parecido, muda um pouquinho. né? Então, até então... Tem 2 filmes que retratam muito isso, é o Sexto Sentido e Os Outros. Também já assisti, com certeza. E são 2 exemplos de espíritos que não sabiam que estavam Eu não desencarnados. consigo, às vezes, imaginar, gente... Estraguei um deles. Estraguei um dos filmes, aliás, Como uma pessoa consegue, no estado que ela se encontra, a tal ponto de não perceber que ela não faz parte de uma família, de uma determinada sociedade ou... Marta, a maioria deles acha que está louco. A maioria deles acha que enlouqueceu. Que fala com as pessoas. Alguns ficam nessa situação durante alguns anos. Anos, porque lá na apometria, na outra casinha, pegávamos pessoas que até tinha século, que ela não tinha sabido ainda que ela tinha ido. Porque algumas delas são realmente desligadas de família e tudo mais, se acham loucas, abandonadas, e aí a coisa complica, né? Então, aqui são algumas recomendações para a gente ter cuidado nas reuniões com aquilo que a gente fala. Tá? Eu tive uma amiga no ginásio, na época, que faleceu. Ele tinha epilepsia, e ele foi na rua lá e ele acabou morrendo.
acontecendo com ele, o desespero dele, era um rapazinho de 15 anos, não é a idade da gente, né? O desespero dele, sabe? Aí quando ele foi acalmando, ele falou que ele tinha deixado uma corrente, a correntinha dele ele tinha tirado para ir nadar, estava debaixo da árvore, na pedra, assim, o irmão dele foi lá, a corrente estava lá. Mas ele estava num desespero grande, ele não sabia o que aconteceu com ele. Isso é mais comum do que a gente possa ver, tá? Então vamos então fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Obrigado, Senhor, por mais um dia que certamente tivemos várias escolhas a fazer e estamos aqui hoje, nos entregando aos estudos dessa noite. Estamos aqui, Senhor, querendo aprender, fixar os conhecimentos e, quem sabe, utilizar todo esse conhecimento para sermos pessoas melhores no dia a dia desta e das demais encarnações. Aproveitamos também, Senhor, para mais uma vez, num dia de alegria e festejo, como a nossa irmã Joana falou, agradecer por mais um ano desta casa, Sementes de Humildade, agora com 2 anos, nessa nossa pequena confraternização, agradecendo novamente pela oportunidade de termos nos conhecido aqui. Se não fosse essa casa, nenhum de nós aqui em cima teríamos nos conhecido e não estaríamos aqui hoje, em nome de Jesus, estudando, aprendendo e tentando ser pessoas melhores. Obrigado, bons espíritos, obrigado, espiritualidade maior, obrigado, Jesus, mas principalmente, obrigado, Deus, por essa oportunidade. E assim, iniciamos mais uma aula do nosso curso de mediunidade. Bom, pessoal, hoje, sem formalismo, né? Levanta, vai, pega um negocinho, uma bebida, pode levantar a hora que for, tá? Mas a gente continua a aula, senão a gente atrasa o nosso roteirinho, tá bom? Tá gravando, Obrigado, Caio. Bia, Oi, de novo. à vontade. Você falou em relação aos tratamentos dos espíritos, né? Uhum. Os trabalhos são às sextas-feiras. Isso, sexta-noite. Cada espírito tem um tempo específico que vocês determinam? A gente faz uma ficha de atendimento, né? E a gente lê o nome da pessoa que está em atendimento para ver se com aquele nome, normalmente é o nome de um encarnado, se quando lê o nome do encarnado vem algum espírito e se manifesta, traz alguma informação, pode ser uma informação para a pessoa ou mesmo um espírito que está próximo dela e está precisando de ajuda. E aí, quando tiver manifestação naquele nome, aquele nome fica ativo, digamos assim. Aí tem algumas situações que o espírito demonstra que recebeu o atendimento e que está encaminhado e passa a não vir mais. Aí a gente dá alta, né, daquela ficha. Mas, de um modo geral, a gente não tira a ficha do tratamento enquanto houver manifestações. Aí não tem prazo definido. Agora, o tempo de cada atendimento também depende do espírito. Né? É claro que se o espírito começar a enrolar e tudo mais, o Írio, que é o evangelizador, ele dá uma cortada e o médium acaba desconectando. Mas aqui ainda não aconteceu isso. Na outra casa que eu frequentava lá no Rio, tinha ocasiões do evangelizador falar, olha, então acabou, encerrou, o que a gente podia fazer por você já foi feito. E aí, porque senão também pode acabar virando um ciclo vicioso. O espírito vem por causa do choque anímico, né? A carga animal que a gente acaba produzindo vira um vampirinho. Então a gente tem que tomar alguns cuidados com isso. Aqui ainda não aconteceu, mas é um tipo de procedimento normal. Ajudou? Obrigado. Bom, vamos lá para os livros mensageiros. Hoje a gente vai falar sobre a caminho da crosta. Foi aqui mesmo que a gente parou? Sim. Né? Então vamos ver lá a pergunta. Embora o carro ou aparelho facilite a locomoção dos espíritos, revela uma certa limitação. Como poderiam superá-la? Então, nesse trecho aqui, nesse capítulo, ele fala que apesar de existir um carro espiritual para você transitar lá, tem situações em que ele fica limitado. Como poderia superar essa limitação? Alguém fez o trabalho de casa aí? Quem fala? Ops. Par. Ímpar. Pode ir. Fala, Lilinha. A Aniceto fala muito positivamente sobre não estarem longe de conseguirem suas asas espirituais, que resistiriam às variadas frequências vibratórias e os levaria a todo lugar. Nossa, que letra horrível.
dependendo apenas do empenho deles e o trabalho cristão de merecimento. Leandro, quer complementar alguma coisa? Mediante o esforço de cada espírito, né? Para conseguir as habilidades que precisa para poder Para transitar. não precisar mais usar o carro, Isso, né? para eles poderem transitar livremente. Né? Que é o volitar, né? Que é o se transportar flutuando. Alguém tem mais algum comentário? Não? Tudo bem? Qual era o cenário espiritual a caminho da crosta nesse capítulo 33? Qual era o cenário? Pesado, leve, festivo, denso, escuro, frio, névoa, falta de ar, nervoso. O que mais? Coisa que chama a atenção é que ele fala que viu uns monstros, né? Mas que o espírito orientador pediu para ele não comentar sobre aquilo, né? Porque para que nós não vibremos nem na nossa imaginação e atraiamos aquilo. E além de tudo, alimentar aquela figura, porque os espíritos que estão nessa vibração mais baixa, eles tentam se apresentar, às vezes, muito mais fortes e mais violentos do que eles de fato são. Aquilo é uma construção, né? É uma fantasia. Perispiritual, mas é uma fantasia, né? Já é feito intencional, porque Sim. é para impor respeito, impor autoridade, impor a presença dele Sim. naquela situação. Pelo medo. Pelo medo. Isso aí. Mais algum complemento? Eu só acho interessante que ele deixa destacado, ele fala que é um lugar obscuro, mas não trevoso. Ele fala que as pessoas, a energia é muito densa e pesada, de origem vibratória dos encarnados e não encarnados, em geral inferiores. Isso que a Aline falou é importante. Qual é a diferença entre uma região trevosa e essa região que o próprio Aniceto diz que não é trevosa, uma região densa? As regiões que André Luiz chama de trevosa são aquelas que estão, digamos, destinadas a serem daquele jeito, né? Eu costumo brincar que é o nosso lar ao contrário, né? A gente tem lá o nosso lar, que é uma colônia espiritual de tratamento, jardins, coisas bonitas, e tem também as colônias, se a gente puder chamar assim, trevosas. São os pântanos também. São os pântanos, é aquele local onde ficou André Luiz, onde o livro Libertação se passa, são castelos, existem narrativas que parecem castelos medievais, nas masmorras, então não é coisa boa, né? E tem essas regiões meio termo, né? Que como estão muito mais próximas do planeta Terra, elas vibram de forma negativa, são densas, mas estão muito perto de nós, são regiões poluídas. Basicamente é isso. E no livro... gente, eu sou péssimo para o nome de livro, mas tem um desses livros de André Luiz que ele narra uma situação que tinha um posto de socorro numa determinada área desse tipo, uma área densa, e que haveria uma queima de energias negativas e aquele posto tinha que sair dali e se movimentar, esse posto, esse pequenino bairro espiritual, ele tinha que sair dali e se movimentar para um outro local, que haveria uma queima energética onde ele estava. Olha que situação. Então não era uma região trevosa, mas era uma região densa que precisava de uma limpeza, estava muito poluído. E alguns espíritos estavam desesperados, querendo entrar no posto de socorro, não podia, eles tinham que sair dali por conta própria. Então, assim, tem esse tipo de posicionamento. Então a região trevosa é uma região firme, onde o sofrimento, a violência, ela está lá constantemente. E essas regiões densas, elas são mais perto de nós e são mais poluídas do que trevosas. Basicamente é isso. Tá bom? Como é relatada a disposição dos espíritos de luz em nos ajudar? Como é que está sendo relatado nesse capítulo aí? O que vocês acharam? Como um serviço que exige grande sacrifício, né, por parte deles para estar aqui auxiliando a gente. Né? O trajeto que eles têm que fazer, às vezes, para vir ajudar a gente, é pesado. Né? O desconforto que eles passam para vir, né? Para vir nos ajudar, para passar por essa região, né? Um trabalho exaustivo e maçante, necessitando que o missionário tenha boa vontade e ânimo de fazer acontecer, e certamente muito amor por nós para alimentar as esperanças, pois não somos nada fáceis. Até para ser ajudado a gente dificulta, né? Qualquer sessão, qualquer local que eles vão para ajudar, eles passam por toda essa... Se forem espíritos, e são, nesse caso, espíritos um pouco mais elevados, sim.
porque eles estão acima dessa região densa, né? Magneticamente falando, né? Porque a gente tem a estratosfera, atmosfera, e tem a parte onde ficam posicionados esses postos e essas colônias, por serem regiões mais limpas. Então eles acabam tendo que trafegar por essa... É como se eles fossem os bandeirantes espirituais, né? Eles têm que estar o tempo todo abrindo caminho para chegar até nós. Eles passam por dificuldades para chegar. Tá? Procure relacionar o trecho a experiências pessoais. Esse trecho aqui, ó. Doutras vezes, viajando sempre através da estrada luminosa e fácil de ser percorrida, em vista das possibilidades de volitação, que é a flutuação. Não fizera maior reparo. Agora, porém, que atravessara névoas compactas, anotava diferenças profundas. É André Luiz comentando que em algumas regiões que ele ia bem, ia flutuando. Agora ele estava se deparando com dificuldade de passar. E aí a pergunta, né, pede para a gente fazer isso, uma ligação entre isso e experiências pessoais. Será que tem? Será que tem momentos da nossa vida em que a gente passa um pouco mais tranquilo e outras que a gente se depara com a densidade, com os tropeços? Sim. Né? Então, e de novo, nós ainda estamos muito longe de aceitar as dificuldades de forma tranquila. Né? De um modo geral, a gente não gosta de passar dificuldade porque a gente ainda não entende muito bem o porquê daquilo. Né? Embora a gente saiba que tenha um fundamento, isso incomoda a gente. Mas a gente passa. Né? Então, assim como as regiões densas, né, da espiritualidade, nós vamos ter regiões densas das nossas vidas. Pelo menos essa é a comparação que eu consigo fazer aqui. Alguém fez alguma comparação diferente? Não? Sueli, quer falar alguma coisa? Praticamente mesmo seguindo essa... Como que esses nossos esforços, perseverante do bem, nos fortalece, ajuda uma ajuda para nós mesmos. Né? É isso aí. Aninha, tem alguma coisa para complementar? É isso mesmo. Isso mesmo? Mais alguém? Filha, alguém se incomoda se a gente fechar? Não, posso fechar aqui para o frio. Obrigada. Então vamos lá, agora é o capítulo 40, Rumo ao Campo. A excursão educativa ao posto de socorro Campo de Paz, aliás, eu acho que é esse livro que fala da queima. Vamos lá. A excursão educativa ao posto de socorro Campo de Paz fizera muito bem a André. Quais foram as mudanças percebidas? Mudança no próprio André Luiz. André Luiz se transformou. Quais foram? Aumento de energia. Aninha, complementa aí a Sueli. Movimentar as faculdades volitantes com facilidade crescente. Lembra o seguinte, gente, esse aqui é um livro, é o terceiro livro de André Luiz, né? Então, o primeiro que ele fala, que ele trata da vida dele quando ele chegou no nosso lar, depois tem Missionários da Luz, e esse daqui é o terceiro. Então, ele aqui está dizendo que ele já começa a lidar melhor com a questão da volitação, né? Já está treinando mais, já tem mais facilidade, né? E ele também sentia-se fortalecido ante as vibrações de ordem inferior. Então, fortalecido em relação às coisas inferiores, que ele conseguia já separar ele das coisas externas, né? Uma visão dilatada, né? Conseguiu enxergar de forma... Conseguiu ver coisas que ele não via antes. O que mais? Mobilizava os recursos próprios sem dificuldade e suas possibilidades visual, que ela falou, cresciam sensivelmente. Mais alguma coisa? Não? Leandro? Mais alguém? O que são manchas escuras, as manchas escuras que o orientador cita nesse capítulo? Nesse capítulo ele fala de umas tais manchas escuras. E aí, Aninha? Eu achei aqui que são nuvens de bactérias variadas, flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Mais alguma coisa? E essas bactérias, gente? Físicas ou espirituais? Um grupo de pessoas, né? Tinham as duas coisas, ele falava. Tinham as coisas que eram espirituais, que atacavam as outras criaturas, monstros, e tinham as manchas de bactérias e doenças que a gente só está salvo de uma extinção por causa da fauna e da flora. Exatamente. Né? A gente tem nesse espectro aí as questões espirituais e as questões físicas. Né? E que
a gente está acabando com as proteções que a gente tem, né? Que é a fauna, a flora e tudo mais. Mas a gente está pisando no freio devagarinho, mas está. Né? Aos pouquinhos a gente vai voltar à coisa certa. Qual a importância do orar e vigiar, segundo esse capítulo aqui? Qual a importância do orar e vigiar? Nadir, tem alguma coisa aí? Não? Sueli? É que eu vi você lendo, eu falei, deixa eu dar a dica para ela falar. Não? Leandro? Sueli? Quem desenvolve a fé tem renovação à evolução. Não se faz do dia para a noite. Não é de uma hora para outra, né? Aline, algum complemento? Eu respondi, praticamente eu respondi na anterior, porque além das ondas escuras, manchas, bactérias, há também emissões sombrias no homem que seguem conscientes. O homem para o seu mal, nossa, eu escrevi tudo errado aqui. Ou então eu não estou conseguindo ler. E com isso faz o trabalho de espiritualidade não tenha fim, faz com que o trabalho não tenha fim. Fica mais difícil. E a maldade, aquela coisa ruim que vem, além das bactérias, também tinha uma certa consciência. Sim. A vida na Terra é difícil, ouvir mais e falar menos, né? Ouvir mais e falar menos. Mais alguma coisa, gente? Então vamos para a próxima. A matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria? Comente. A matéria mental emitida pelo homem inferior é qualquer inferioridade, tem vida própria? Comente. E aí? Coloquei aqui, espantosamente sim, o que me faz refletir sobre os seus perigos. Possuem consciência do que necessitam, fazem mal ao homem de propósito ou precisam dele. São como consciências do mal, demônios goéticos, todas aquelas coisas que a gente acaba estudando em outras religiões, outras coisas. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu poder comentar. A minha não? Tá. O ponto-chave aqui, gente, é que a matéria mental, o que a gente plasma, ele é usado para criar, né, cenários de vários tipos. Né? Então, assim, dizer que tem vida própria por contas, né, por conta própria, né, eu evoluo e aquela coisa que eu materializei fica lá e tem vida própria, isso não. Mas enquanto a gente estiver alimentando as nossas formas mentais, que é o que André Luiz chama, aquilo parece ter vida. Então, no momento que a gente está muito violento, imaginando que alguém está sendo ferido, porque você gostaria de ferir, mas não tem coragem, você fica imaginando aquela pessoa sendo ferida, aquilo cria uma imagem mental e que é alimentada. E aquilo no plano espiritual tem forma. Muitos têm peso, parece que tem vida, mas na verdade é uma projeção sua. É a sua mente criando formas. E é assim que os espíritos, os desencarnados, conseguem se materializar de forma demoníaca, aparecendo animais, porque no fundo o que eles estão fazendo ali é criando uma fantasia, ou projetando coisas. A gente sabe que tem a espiritualidade dos animais, que os animais vivem no plano espiritual, mas tem algumas situações que o próprio espírito materializa. Olha que situação, materializa um animal, normalmente alguma coisa violenta, né? Um monstro, alguma coisa, para andar com ele. Imagina, um filme de Hollywood. Né? Você lá com um lobo cheio de dentes, com olhos estranhos e tudo, aquilo é uma materialização mental dele, como se ele projetasse uma vida. Mas aquilo só existe enquanto ele alimenta mentalmente aquela situação. Alguns outros criam armas, né? Armas de fogo, lanças, venenos e coisas do tipo, mas tudo projeção mental. Isso toma forma porque a gente manipula o fluido cósmico universal que a gente já estudou. Nós temos a capacidade de manipular. E como que a gente manipula? Mentalmente. Então é por isso que quando eu desejo mal para alguém, dependendo daquilo que eu faço, dependendo desse alguém, se essa pessoa não ora, não vigia, ela acaba sendo atingida, porque eu estou mirando nela energias venenosas que saem de mim. Projetando na realidade. Está projetando. Você está contaminando o outro com a sua raiva. E a raiva é um veneno.
Agora vamos falar do oposto. O oposto também é verdadeiro. Eu posso mentalizar um buquê de rosas para alguém, e esse buquê se materializa no plano espiritual, e aquele alguém sente às vezes o perfume de flores. Porque a gente tem a capacidade de manipulação do fluido cósmico também para coisas boas. Projetamos, né, a melhora de uma doença de uma pessoa, a cura daquela pessoa. O que a gente faz aqui na irradiação? Com certeza. É isso. É isso. O que a gente faz na irradiação é isso. Né? Essas projeções dos espíritos menos desenvolvidos, elas têm alguma consequência sobre outras? As ferramentas que eles desenvolvem, tem alguma utilidade, aplicação prática nos outros? Eles podem Ou machucar são os só- outros, não. É uma boa pergunta do Leandro, né? O Leandro está perguntando o seguinte: se eu, espírito violento, materializo um chicote, eu consigo bater em um outro espírito e esse espírito sentir dor? Sim, pode. Tá? É claro que esse outro espírito também está numa situação fragilizada. Existem espíritos escravizados por outros. Não é diferente do plano terrestre, gente. Não é diferente. Só que no plano espiritual isso é potencializado, né? Porque você tem recursos que encarnado você não tem. Então, de novo, eu falo muito do livro Libertação. Sugiro para quem estuda mediunidade ler esse livro. Ele fala de espíritos escravizados, inclusive um dos que o André Luiz participa da ajuda, ele era um escravo, né, do Gregório. Ele morria de medo do Gregório, ele tinha que fazer o que o Gregório mandava, senão ele era punido. Era punido fisicamente, né? Apesar deles não terem físico, mas eles sofriam como se tivessem físico. E aqui, em alguns atendimentos desses de evangelização, vários espíritos dizem: não, eu tenho que ir embora porque eles vão me perseguir, eles vão me bater, eles estão me esperando lá fora. Alguns vêm desesperados para ir embora, porque vêm, às vezes, trazidos. Não, eu tenho que ir embora, eles vão me machucar, eles vão me bater. E aí até a gente convencer ele que ele tem que ficar aqui justamente para se proteger e se desvincular daquilo, e entender que ele é dono dele mesmo, que ele não precisa se escravizar, porque são espíritos muito fragilizados, que se entregam ao outro. E o outro vampiriza. Igualzinho os encarnados. Igualzinho. Quando aquela pessoa mais humilde, ela é violentada por um chefe, por exemplo, que se aproveita da humildade do outro e pede para ele ir além da conta. Isso acontece muito, né? Vamos pensar aí nas grandes fazendas, né? Nos boias frias e coisas. Não é muito diferente. Ah, mas eles ganham salário. É como se não ganhassem. É como se não ganhassem. Só ganham para dizer que não são escravos. Mas no fundo a gente sabe, né? Se a gente olhar para a África, isso é muito comum. E não é diferente no plano espiritual. Então sim, Leandro, a resposta é que aquelas ferramentas produzem efeitos físicos também nos encarnados. Também nos encarnados. Às vezes tem médios que dizem: não, tem um espírito com chicote e eu senti a chicotada. Fisicamente, o encarnado sentir isso. Também é possível. É mais difícil, mas é possível. Aí se deixa mais claro ainda o sofrimento dos espíritos de luz para poder passar. Porque Pra poder- deve ter alguma consequência. Tem, eles estão armados ali. André Luiz também narra, em alguns locais por onde ele passa, espíritos armados. E que eles passam por esses espíritos nem os veem. Porque eles conseguem passar, né, pela vibração deles ser muito mais limpa, os outros não veem. É como se fosse o manto da invisibilidade do Harry Potter, né? Eles passam, os outros não veem. Tá bom? Parece que a gente está falando de algo mágico. Não é, é físico. É manipulação física. Tá? O Aniceto nos traz importante esclarecimento em torno do poder da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, como condição à vida humana em nosso planeta. Esclarece-nos também que o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. Como você entende essa afirmativa? E aí, quem fez? Ali? Pode falar. São peças de um sistema divino que se equilibram, se compõem e se adapta, mantendo este mundo vivo e sustentando a nossa existência. Com perfeição, enquanto nós, encarnados, aprendemos e os espíritos vigiam e cuidam. Saúde. Obrigado. Estou meio gripado. Mais alguma coisa? Principalmente com relação à luz solar, gente, a gente não dá a importância que a luz solar tem. Bom, vamos lá. Biologia, a gente sabe que a luz permite que as plantinhas façam fotossíntese. Então as plantas só existem por causa do sol.
E nós processamos uma vitamina chamada vitamina D por causa do sol. Tanto que hoje a maioria de nós tem deficiência de vitamina D porque a gente fica sempre no escritório, na casa, né? Eu também, né? Tomando aditivo. Olha, não tem jeito, né? Mas isso é um efeito físico do sol. Tem um efeito perispiritual do sol. O sol queima energias que a gente produz e não deveria produzir. Assim como a chuva também limpa a nossa atmosfera de energias que a gente produz e que poluem mentalmente. Então, eu não sei se vocês lembram da aula que a gente falou sobre psicosfera, né? Tem a atmosfera que é do ar e tem a psicosfera, que é como se fosse, entre aspas, uma atmosfera de pensamento. Né? Então, uma cidade muito densa, como São Paulo, a produção de poluição mental é tanta que quando passa muito tempo sem chover, não é só a poluição física que nos causa dano, a poluição psicológica, psíquica, né? Psicológica não, psíquica, ela também é muito grande. Então o sol ajuda a queimar, a chuva ajuda a lavar, e a terra recebe isso e acaba produzindo. No estudo dos animais de domingo, eu trouxe uma frase de um livro do Robson Pinheiro, que ele narra de uma samambaia. E eu desconhecia, né? Eu fui ver lá, poxa, faz sentido. Ele contando que ele via mediunicamente a samambaia absorvendo as energias negativas do local e pela raiz jogando aquela energia para a terra. E aí a terra, através dos minerais, acabam como se fosse o filtro, né? Aquele filtro de barro que a gente tem em casa, filtrando aquilo para tirar da psicosfera e diluir. Porque é tudo matéria. É o fio terra, bem lembrado ali. É um fio terra, é jogar para a terra. E a gente não pode esquecer que isso não é sobrenatural, não é magia, é energia, e energia é física. Né? Lembra lá? Tem dois princípios, o princípio espiritual e o princípio material, que é o fluido cósmico. Então isso volta para a Terra, se renova, porque afinal de contas nada se cria, tudo se transforma. Não é o chacrinha que tudo se copia, né? A gente ainda não sabe copiar tudo, né, Nelson? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Oi, vontade. Em relação a países que têm menos sol, né, onde tem um alto incidência de suicídio, isso tem a ver? Tem a ver. São regiões mais tristes, são regiões... o frio não é só físico, né? Aí fala, poxa vida, mas não seria uma injustiça divina? Não, tem outros atributos, né? Aquela gelidão toda também acaba ajudando na limpeza. Mas sim, a falta do sol cria em nós uma pseudodepressão. A gente fica... Quem de nós fica... Eu, por exemplo, não gosto de calor. Eu gosto de um ambiente assim e tudo. Gosto até de chuva. Mas depois de 5 dias de chuva já estou na agonia, né? Porque a gente começa a falar, cadê aquela luzinha que clareia, né? Então dá uma depressão interior. No Polo Norte eles passam meses. Passam meses, perdem né? a noção do... A Finlândia, se eu não me engano... Eles perdem a noção do tempo. Perde, porque não tem... O ciclo é de 6 a cada 6 meses tem sol, a cada 6 meses tem noite, né? Olha que tristeza, né? A Finlândia, se eu não me engano, só tem 4 horas de dia, como nós conhecemos. Eu não tenho certeza se são 4, mas é tipo isso. O que a gente chama de dia aqui no Brasil, que lá no Rio Grande do Norte dura 9 horas, aqui em São Paulo dura 6 e no Rio dura 8, né, porque é a quantidade de luminosidade num dia, na Finlândia dura 4. No verão, porque no inverno é 2. Né, então é complicado. Isso dificulta sim. Mas existem outros atributos, senão a gente ia dizer, pô, era melhor não ter vida. Por isso que os locais mais gelados têm menos vida, principalmente a humana. Só por isso. Tudo bem? Bom, acabamos. Então, para a semana que vem, a gente tem aí o 26, o 38 e o 46, que já está lá. As perguntas estão um pouquinho menores. Nessa daí eu castiguei muito, né? Então, estou aliviando para vocês. Tudo bem? Gente, o pessoal que chegou depois, ó, comes e bebes é para ir se servindo ao longo da aula, tá? Pode levantar e pegar lá. Não fiquem com vergonha, senão vai sobrar tudo. Tá bom? Tudo bem? Ricardo, Nelson, Fernando, tudo bem? Mamãe? Bem-vinda. Então vamos lá, pessoal. Hoje... Ih, ainda tem exercício de casa, eu esqueci. Todo mundo esqueceu? De novo? É o da semana passada. Vamos lá.
Os livros de André Luiz trazem imensos esclarecimentos ao que Kardec nos deixou nos livros dos médiuns. Leia o capítulo 1 do livro Nos Domínios da Mediunidade e responda as questões propostas. Eu até mandei o link, né, para acessar. A palestra realizada por Albério era destinada ao esclarecimento sobre que tema? Primeiro, deixa eu fazer a pergunta. Quem foi que leu esse capítulo e fez o exercício? O Leandro? A Sueli? Poxa vida. Ninguém mais deu tempo de fazer? Olha só, vou dar mais uma chance. Na semana que vem, porque a gente levou bastante tempo no outro. Então não vou corrigir hoje. Ó, já estou protelando pela segunda semana. Esse é da semana passada, hein? Ai, 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 alunos rebeldes. E eu vou pular aqui, ainda está com a resposta ali, viu? Bom, hoje nós vamos falar sobre reuniões mediúnicas sérias. A natureza e a característica delas. É o tema do nosso estudo de hoje. A 16ª aula, 15º tema. Gente, podem levantar para pegar comida lá que dá. Eu falo bem alto. Quando a gente fala de reuniões mediúnicas, né, a gente precisa entender que elas têm características. As reuniões mediúnicas têm características diferentes dependendo do objetivo delas. Então a gente tem a reunião mediúnica de irradiação, onde o nosso objetivo é fazer o passe à distância. Tem uma reunião mediúnica voltada para cura. E tem a reunião mediúnica, que é o que chamava antigamente de desobsessão, que agora a gente está chamando de evangelização dos espíritos, que é na verdade o que a gente faz, que é quando um espírito menos esclarecido se aproxima para ser orientado. Às vezes vem trazido e às vezes vem por vontade. E obviamente que essas reuniões, além de ter tipos de reuniões diferentes, dependendo da casa, do centro espírita, elas podem ter uma conotação diferente. Existem algumas casas que fazem a reunião de evangelização de espíritos aberta. Quem quiser vem, senta aqui e está acontecendo a desobsessão. Hoje é bem raro, né? É raro, mas aqui, por exemplo, tem. Eu me assustei, lá no Rio não tem. É muito difícil, mas aqui tem algumas. Eu já soube de umas duas aqui, entre Carapicuíba e Osasco, que fazem essa reunião de desobsessão aberta. A Casinha Azul faz, elas ficam, a mesa fica lá e eles, os médiuns e os ficam... Mas fica aberto para quem quiser entrar. Para quem quiser entrar, sim. Isso hoje em E dia... ali, na realidade, a pessoa que vai, ela preenche uma ficha para passar na sessão apométrica. Então, é aberto a qualquer pessoa que quiser participar. Já vai com esse objetivo. Isso, já vai com esse objetivo. Normalmente, as pessoas vão com esse objetivo. Entendi. Eles pedem que a pessoa vá pelo menos em 4 sessões. Entendi. Então, é feito o atendimento apométrico. Só que assim, é de uma forma muito... Mas a pergunta que eu te faço é, acontece uma manifestação de um espírito perseguidor de alguém? Ou violento? Porque, senão, isso está muito parecido com uma reunião de irradiação, de atendimento aos enfermos. Ali é manifestado, sim, só que assim, os médiuns são altamente treinados lá. Por isso que existem os cursos. Entendi. Então, eles são altamente treinados. Pode vir no raio que parta, vai segurar. Entendi. Vai segurar e ali... Você tem uma ideia? A distância pode ser, tipo, da cadeira dele para a mesa, você não consegue ouvir o que eles estão dizendo. Entendi. Um para o outro. O doutrinador está ali, você não consegue ouvir o que ele diz. Entendi. E o espírito pode se manifestar do jeito que for, ele vai segurar a onda dele, ele vai ficar ali sem nenhum problema. Entendi. Mas Ali... quando a gente, nas outras aulas, eu me lembro que quando a gente tem que tratar uma desobsessão, é falar com o espírito que está fazendo isso, tentar conversar, não sei como. É isso mesmo, dialogar com Se é eles. dessa forma, como é que funciona? Tipo, É porque do jeito que ela está falando, não acontece o diálogo público, né? Isso. O ponto-chave, gente, é que existem orientações a esse respeito. Então, cada casa, né, cada centro espírita tem uma forma de implementar o trabalho. Aqui no Sementes, por exemplo, esse tipo de reunião é privativa. Né? Porque na nossa concepção, algumas pessoas podem não estar preparadas para ouvir o que acontece numa reunião desse tipo. Até para dar mais liberdade para o espírito se manifestar e para a pessoa só saber aquilo que de fato pode ser ou não útil a ela. É uma forma de ver a coisa. Existem outras casas que trabalham diferente. Tem a questão da curiosidade, né? Oi? Pelo fenômeno. E também para evitar isso. Então, a apometria, como eu falei, 90% das pessoas que vão lá, elas já vão por um tratamento. Só que assim, raramente é dito para ela o que foi manifestado, Entendi. nunca é dito para a
pessoa o que Tem aconteceu. algumas casas que as pessoas ficam numa sala, o semeador é assim. Tem um trabalho que eles fazem no semeador, que meu filho fez o tratamento lá antes da gente ter aqui o semente, né? Ele ia, entrava na sala, saía e acontecia alguma coisa lá que a gente não sabia, né? Então, ficava próximo, um numa sala e o outro no outro. É uma outra técnica, uma outra forma de fazer. Enfim, existem várias. Tudo isso vai depender da seriedade com que se faz o trabalho, porque tem algumas casas que fazem isso para angariar pessoas, porque o fenômeno chama atenção e enche, né? Então tem que tomar alguns cuidados. Mas expressamente proibido. Né? Excelente. Então vamos lá. As reuniões mediúnicas são importantes para a aquisição de conhecimento a respeito do mundo espiritual. Elas são importantes por isso também, e dos seus habitantes, e também para incentivar o estudo e esclarecimento dos participantes, favorecendo a troca de ideias e observações em comum. Então as reuniões mediúnicas não só para atendimento dos espíritos, mas também para despertar o interesse, para gerar vontade de estudar. Alguns de vocês, não sei se tem algum aqui nessa situação, quando viu lá curso de mediunidade, falou assim, ih, vou lá, vou ver qual é, vou ver como é, quero entender. E aí chegou aqui e começou a se empolgar e está aqui até hoje, porque eu tenho certeza. A gente começou esse curso em março, se eu não me engano. Para estar aqui até hoje é porque engrenou. Falei assim, esse negócio me interessa, eu quero aprender um pouco mais. Alguns que vieram, talvez por curiosidade, que também é normal, foram indo embora, talvez porque não quiseram continuar. Mas o que aconteceu? Talvez alguns de vocês vieram pela curiosidade, esse negócio fez sentido e mergulhou. É o que ele está falando aqui. Incentivar o estudo e o esclarecimento. Eu mesmo comecei a frequentar a casa apométrica, primeiro por uma curiosidade, aí depois eu busquei ajuda para atendimento, e eu comecei a observar e falei, cara, o que eles fazem ali que eu quero entender, eu quero saber. É isso. Então eu vou fazer isso o curso. aqui. É incentivar então, o estudo. Eu fiz o curso. E essa, Marta, é uma das coisas que aqui no Sementes a gente assumiu, né? Algumas outras casas, para fazer um curso como esse, você teria que ter feito básico 1, básico 2, sei lá quantos anos de estudos, várias coisas, para poder fazer um curso como esse. Só que quando eu comecei a ideia de formar grupos para estudar, eu sempre pensei o seguinte, para estudar, não precisa de pré-requisito, basta ter vontade de estudar. Trabalhar é outra história. Para trabalhar, e tem alguns requisitos, tem que estar na casa, tem que estar frequentando outras reuniões, não basta estar fazendo curso, tem algumas outras condições. Mas assim, a gente fez isso para o curso de passe do ano passado, foi aberto para quem quisesse, tanto que alguns que estão hoje no Sementes firme e forte vieram do curso de passe, a Nadir está aí. Aqui tem mais alguém? Não, né? Mas a Janaína, que é dessa turma, ela não veio hoje também. E a Janaína, ela não está aqui, mas eu tenho certeza que ela me autorizaria a falar. Ela, no meio do curso de passe, ela me chamou e falou assim, Bira, ela era de uma outra casa, ela falou assim, eu fui falar na outra casa que eu estou fazendo curso de passe, o pessoal falou que eu estou errada, que eu devia estar fazendo básico 3, sei lá, tem aqui em São Paulo eles chamam isso de várias coisas, lá no Rio não tem isso, lá é o estudo sistematizado da doutrina espírita, tem alguns níveis, mas não tem essa coisa formal. Aqui em São Paulo é muito formal, básico 1, básico 2, aprendiz do Evangelho, não sei o que, 20 anos de estudo, para você poder fazer um curso. E ela falou, poxa, mas aqui me parece tudo tão sério, será que eu estou errada? Eu falei, não está, você não está estudando. E ela continuou, fez e está aí, está estudando. Estudar, gente, Kardec não falou que para ler o livro dos médios você tinha que ler o livro dos espíritos. É recomendado. Mas você pode começar por outro livro, não tem problema nenhum. Estudar não faz mal a ninguém. O único risco que a gente tem num curso aberto, como esse, é ter dúvidas muito básicas. E apesar de termos dúvidas muito básicas, até hoje não atrapalhou o andamento de nenhuma aula. A gente tira a dúvida e segue adiante. A gente vai preenchendo as lacunas, né? Então, essa é a ideia. Mas o despertar o interesse, fazer o curso. Vocês viram quanto tempo levou para a gente começar a prática? Se fosse na primeira aula, talvez a gente tivesse mais gente. Para que você ajuda a pessoa que precisa resolver alguns problemas que está passando, né? Começa a despertar, né? Eu cheguei aqui porque eu queria controlar, resolver esses problemas, porque atrapalha. Se as pessoas dificultam demais a entrada de alguém para esse ponto, acaba tornando inacessível. Se
contradiz a questão de ajudar ao próximo. É dificultar para o próximo? A Aline falou uma coisa muito importante, gente. Às vezes chega uma pessoa numa casa espírita com a mediunidade saindo pela pele, transpirando mediunidade. Aí fala, não, mas olha só, para você estudar mediunidade, você tem que fazer o básico 1, básico 2, isso aqui é faculdade, pós-graduação, mestrado, aí depois você faz. Aí danou-se, né? Ou a pessoa fica louca, ou vai procurar alguma outra coisa, porque ela precisa trabalhar aquilo. E a Aline deu um testemunho que foi mais ou menos o que aconteceu. E ela acabou ficando, tá aí até hoje, já está aí participando de outras coisas. É assim que acontece esse despertamento. Tá? E, de novo, aí as casas que seguem essa outra forma estão erradas? De jeito nenhum, é uma outra abordagem. É uma forma diferente de lidar. As escolas, por exemplo, elas têm didáticas e pedagogias diferentes. Existe um roteiro base. Por exemplo, isso que a gente está aprendendo aqui não está tirado da minha cabeça. Isso está lá na FEB, é o módulo 1 da FEB, a gente está seguindo a risca o que a Federação Espírita Brasileira colocou como o primeiro módulo. Beleza, e a gente traz informações complementares. O plano curricular. É, o plano curricular, isso, que tem lá o Plano Nacional de Educação, não tem lá? Então a gente também tem aqui. Mas ele chega a criticar o que você está fazendo? Não. Ah, tá. É aberto. Cada casa faz do jeito que é. Ao contrário das outras religiões, o Espiritismo não tem um órgão que manda nas casas espíritas, né? As casas espíritas, de um modo geral, elas se filiam por livre e espontânea vontade. Aqui, por exemplo, de Sementes ainda não está registrado, mas a gente está junto com a União das Sociedades Espíritas de Carapicuíba e região. Eles têm aqui, estão ajudando, estão orientando, trazendo informações para a gente. Ah, mas se eu quiser fazer alguma coisa virada de cabeça para baixo, que a FEB não recomenda, eu posso fazer. Nada me impede. Posso adaptar. É por isso que algumas casas viram de cabeça para baixo, né? Mudam tudo. Devem funcionar como um todo coletivo e serem realizadas sob condições especiais de controle. Então, toda reunião mediúnica tem que ter controle, condições especiais. As coisas têm que ser feitas de forma organizada e controlada. A natureza e a característica dessas reuniões estão necessariamente relacionadas ao nível de conhecimento e ao caráter moral dos seus integrantes. Então, vamos lá, gente. As reuniões mediúnicas das casas vão ser tão boas ou tão efetivas quanto maior for o conhecimento dos integrantes. Então é por isso, eu poderia ter chamado vocês para irem direto para a reunião de sexta-feira de desobsessão. Ia funcionar? A espiritualidade ia dar um jeito, mas ia ser mais difícil, ia faltar conhecimento, a gente ia começar a criar coisas do arco da velha. E aí o que a gente faz? Vamos fazer um curso? Vamos preparar, vamos entender como é que esse negócio funciona? Até porque na hora que acontecer alguma coisa, como foi na semana passada, que a gente teve uma manifestação e tudo, viu como é que foi tranquilo? Aconteceu, a gente teve, fez a intervenção e resolveu. Agora imagina isso sem conhecimento. Alguns de nós podem sair desesperados e voltar nunca mais, ficar traumatizado com isso. Então é importante o conhecimento. E tão importante quanto o conhecimento, é importante também a questão moral, comportamento. Como é que você vai lá orientar um espírito que é violento se você também pratica violência? Já teve caso do espírito, quem é você para falar comigo se você fez isso, e o evangelizador, pum, desmorna. Né? A questão moral é importante. Mas quais são essas naturezas? Né? Então vamos lá. As reuniões podem ser classificadas como frívolas, experimentais e instrutivas. Então existem 3 grandes tipos de reunião. As frívolas, que tratam de frivolidades, ou seja, coisas sem base, sem fundamento, a gente vai entender cada uma delas. Experimentais, que são reuniões mais científicas, né, de manifestações físicas em alguns casos. E as instrutivas, são aquelas reuniões que têm como função principal educação, né, instrução, ajuda. Então vamos dar uma olhada aqui. Qual é a característica das reuniões frívolas? Lembrando o seguinte, gente. Então, por exemplo, no Sementes, que é um centro espírita que está começando e que a gente está seguindo as coisas, como orienta, como Kardec nos deu. Então aqui não tem reunião frívola? Depende. A gente pode ter um grupo de médios que se juntem para fazer uma reunião frívola. Como é que é uma reunião frívola? Não se trata de uma reunião mediúnica espírita.
propriamente dita. E os espíritos superiores não comparecem a essas reuniões, porque se trata frivolidades, banalidades, tolices. Lá na época de Kardec, as mesas girantes, haviam teatros, quem viu o filme principalmente deve ter visto isso, que ficavam lotados com mesas falando besteira, tudo. Que tipo de espírito que está ali? Não são espíritos superiores. E a gente não pode dizer que se trata de uma reunião mediúnica espírita, mesmo quando ela acontece num centro espírita. Porque o centro espírita é um nome. O que ele produz ali dentro pode ser de qualquer coisa. Tem um nome lá. Certos espíritos balançando as mesas. Exatamente. É. Lá na frente está escrito Grupo Espírita Semente de Humildade. Aí você entra aqui, a gente só fala besteira. Só trata de frivolidade. Começa a falar que o seu marido está te traindo, que a sua esposa não vale nada. Gente, isso acontece. Mas está escrito lá, Espiritismo. Então, Isso é bem perigoso. é perigosíssimo, né? Mas, Bira, aí nessa situação, os espíritos superiores protetores vão estar. Então, em alguns casos eles se afastam. Há casos de casas espíritas que são abandonadas pelos espíritos mentores e protetores, porque as pessoas que estão organizadas... Mas primeiro eles dão os alertas. Não, dão alertas e tentam até o último momento, até o ponto que eles... então agora vai por conta. De um modo geral, Sidney, essas casas acabam. Elas não se sustentam. Porque, assim, eu tenho certeza que se vocês tivessem chegado aqui na primeira aula, que a maioria de vocês entrou pelo curso aqui, chegassem na primeira aula e vissem isso daqui, não voltariam. As pessoas vão embora. Porque nós percebemos, quem vem, quem se aproxima de um trabalho espírita, de um modo geral, está esperando algo que satisfaça. E não necessariamente o que vai te satisfazer é a frivolidade. Para alguns sim, mas para a maioria não. Então essas casas costumam minguar ou se transformar em outra coisa. Tá? Então a espiritualidade se afasta, mas também ajuda a afastar quem não tem que... Imagina, vamos pensar um efeito prático. O semente começou direitinho, tá tudo... aí a gente começou a errar. E aí ficou todo mundo frívolo, né? Fazendo um monte de besteira. A espiritualidade se afasta, e aí o que vai acontecer? Um belo dia o Sidney, que nunca esteve aqui, fala assim, acho que eu vou lá no semente. Vai ser inspirado? Não vai lá. Tem várias pessoas que vêm aqui e falam assim, nossa, eu passo aqui em frente, eu sinto uma vontade de entrar, me sinto bem aqui. Se fosse um outro tipo de trabalho, eu falo assim, não me despertou isso aqui, não quero ir ali. Percebeu? A espiritualidade trabalha também nisso, para afastar desse tipo de lugar pessoas que estão procurando coisa séria. Né? Isso também é algo importante. Não foi um ou dois que vieram relatar pra gente que, poxa, que bom, o trabalho aqui é tão sério e tudo. Mas a gente tem que vigiar, porque para do sério virar não sério, é um passo de mágica. Por quê? Nós somos espíritos imperfeitos, ainda erramos. Se a gente bobear, a vaidade, o egoísmo, toma conta. Vontade, família. Eu fui numa casa espírita em Santos, né? Eu tava com muita vontade de ir, porque tem vários cursos interessantes lá, e eu queria conhecer. Aí meu marido falou, não, você não vai lá, nada a ver você ir pra agora, se ele falou que eu não vou, eu vou. Ô, teimosia, falar pra uma menina não vai, aí é que ela vai, né? Aí eu tô indo, chegando lá e fiquei, meus mentores falando, você não é pra ir lá. Aí eu falei, mas eu já tô chegando, né? Daí eu falei, deve ser coisa da minha cabeça. Aí eu entrei. No que eu entrei, começou um jogo, uma dor de cabeça enorme. Aí minha amiga que tava lá começou a passar mal. Aí eles estavam falando de trabalho de apometria nesse dia, e eles falavam que trabalhavam com seres draconianos. Aí eu falei, tá. Aí quando eu falei, agora eu vou embora, começou a chover, tipo, eu fiquei presa ali. E aí pedi perdão a Deus, aos meus amigos espirituais que me orientaram a não ir, ao meu marido também falou pra não ir. Porque às vezes a gente vai de teimosia. Vai de teimosia. E É isso aí. que tá nessa Tem proteção, né? A pergunta do Sidney é, mas e aí? As pessoas ficam abandonadas nessas casas? Não, os espíritos superiores se afastam e evitam que algumas pessoas cheguem nesses locais. A não ser pela teimosia, como foi o caso dela, né? Que chegou lá de qualquer jeito. Vamos dar uma olhada no que Kardec fala sobre isso. Lá no Livro dos Médiuns ele fala o seguinte, as reuniões frívolas se compõem de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações e que se divertem com os gracejos dos espíritos levianos.
estes as apreciam bastante e a elas não faltam. Os espíritos levianos adoram esse tipo de reunião, né? Atenção. Por aí gozarem de... Oi? Atenção. Atenção, diversão, né? Por aí gozarem de inteira liberdade para se exibirem. São essas reuniões que se perguntam banalidades de toda Na sorte. verdade, é um circo. É um isso circo. daí, né? É um circo. Fala sério. E há casas que têm reuniões que são verdadeiras palhaçadas, né? Porque só tem espírito falando besteira, tolice, dando orientação errada, né? Acontece Que isso. você contou do Emmanuel, né? Pois é. Na reunião, né? Que chegou e falou assim, isso aqui está parecendo teatro, vocês estão aqui para se divertir, acabou a reunião, né? E era uma reunião seríssima, com médios seríssimos. Mas tem que cortar o mal pela raiz, porque aquilo começa a desenrolar em algo muito ruim, né? O outro tipo de reunião são as reuniões experimentais. O nome já está dizendo, para fazer experimentos, experiências. Então vamos lá. Na época de Kardec, serviam a produção de manifestações físicas. Inclusive, Kardec foi estudar a questão das mesas através de uma reunião de experimentação séria que acontecia lá na casa do Didier, lá, né? Ele falou, não, mas essa mesa está balançando. Era uma experiência que estava sendo feita ali, né? E foram realizadas por estudiosos e por autoridades do mundo científico. Naquela época de Kardec, que isso era muito comum, muitos cientistas se aproximaram para entender o que era aquele negócio, que fenômeno é esse? E Kardec foi um deles. Só que Kardec se debruçou, entendeu e começou a criar, né, o que a gente chama hoje de codificação com as informações dos espíritos. E aí montou a codificação, que é o aspecto filosófico-científico da doutrina espírita. A curiosidade é um dos fatores que motivam a participação nessas reuniões. É claro, eu quero fazer experiência. E curiosidade aqui não é no sentido negativo, né? Todo cientista é curioso. Ele quer saber por quê. Por que a maçã cai? Né? Por que a mesa gira? Por quê? Por quê? Por quê? Né? E essa curiosidade é que faz esse tipo de reunião acontecer. E ainda que ocorram bons fenômenos mediúnicos, estes nem sempre são suficientes para convencer os presentes e torná-los espíritas. Apesar das mesas girarem, se baterem, falarem, darem informações, a França não se converteu ao espiritismo. Nem na época de Kardec, nem depois disso. Pode acontecer da gente estar aqui e as cadeiras começarem a levitar e fazer, e ter alguns aqui dizendo, não, isso aí tem outra explicação. Eu não acredito nisso. Né? Assim como hoje aparecem reportagens aí com filmagens, gravações e ainda diz, não, isso é tudo mentira, tudo inventado, isso é tolice. Por quê? A gente ainda tem uma questão dentro de nós que precisa ser tocada. Então não basta manifestações físicas para que a gente acredite no fenômeno, né? O que Kardec fala sobre as reuniões experimentais? Apesar disso, as experiências dessa ordem trazem uma utilidade que ninguém ousaria negar, já que foram essas reuniões experimentais que levaram à descoberta das leis que regem o mundo invisível. Ele está falando do próprio espiritismo, né? E para muita gente constitui poderoso meio de convicção. Alguns ficam convictos quando veem manifestação. Quando alguém fala que você recebe uma carta psicografada narrando coisas que ninguém sabe, só você. Desculpa, peraí. Tem alguma coisa aí que é verdadeira, né? Sustentamos, porém, que só por si esses tipos de reuniões são incapazes de iniciar uma pessoa na ciência espírita. Então Kardec está sendo taxativo. Não basta fenômeno. Porque as reuniões experimentais são fenomênicas. Os fenômenos mediúnicos ocorrem. Do mesmo modo que a simples expansão de um engenhoso mecanismo não torna conhecida a mecânica de quem não conhece as suas leis. Não adianta o cara ver o motor a combustão funcionar. Se ele não entende de mecânica, para aquilo ainda continua sendo um mistério, né? Fala assim, pô, mas como que a gasolina virou esse negócio aqui? Ele tem que entender de mecânica, de combustão, para poder aceitar aquilo ali. Não basta ver o motor funcionando, né? Contudo, se fossem dirigidas com método e prudência, dariam resultados muito melhores. Então Kardec ressalta algo importante. Existem casas espíritas especializadas, são mais raras ultimamente, mas são especializadas nesse tipo de reunião experimental, onde o fenômeno é o que mais importa para aquela casa. E eles estudam os fenômenos, mas às vezes ficam só no fenômeno. Falta o conteúdo, falta... Para que o fenômeno? Porque o fenômeno em si a gente pode
estudar ele até cansar. Mas para que o fenômeno existe? A gente tem que conciliar as coisas. A gente está dizendo que não deveria ter fenômeno, não é isso que a gente está dizendo. A gente tem que ter dose. E aí, Sidney, de novo, aí o exemplo lá da reunião de Emmanuel, né, que era uma reunião de materialização. Tinham várias coisas sendo materializadas com ectoplasmas, médiums sérios e fortes, e Emmanuel chega com a tocha na mão, não sei se vocês lembram dessa historinha, olha para todo mundo e fala assim, isso aqui está parecendo uma festa. Apaga a tocha e sai. Com quem diz assim, e aí, para que serve esse tipo de coisa? Se tem um objetivo útil, ok. Se não tem, para que serve? Né? Então esse é o cuidado que o próprio Kardec pede para termos. Nos dias atuais, esse tipo de reunião ainda existe, sendo que estudiosos espíritas e não espíritas procuram conhecer a faculdade mediúnica e do médium. Hoje, os não espíritas, né, os metapsíquicos, ou aqueles parapsicólogos, paranormais que eles chamam, né, que na verdade são médios, eles estudam esses fenômenos. E tem aqueles que estudam para dizer que não existe. Né? Lembra do Padre Quevedo? Né? Ele estudava para dizer isso, o maior divulgador, né, das faculdades. Tão mal que todo mundo queria saber o que é. É verdade. Tudo bem, pessoal? Continuando aqui. Aqui, ó, falando, ó, metapsíquicos e parapsicólogos, assim como acadêmicos da área médica e da física, desenvolvem estudos em reuniões experimentais. A gente já trouxe alguns exemplos aqui de cientistas que fizeram estudos com médiums e não médiums e tudo mais. Né? Oi? A transcomunicação instrumental, que é a questão... quântica, né? Aí. A física quântica é o grande exemplo disso. Ah, não importa, quer chamar de quântico? Chama, a gente chama de espírito. Não tem problema nenhum. A questão de nomenclatura a gente se adequa com o curso da história. Né? Mas é importante saber que há experiências acontecendo hoje muito mais no campo não religioso, no campo não espírita, do que no próprio campo espírita. O Espiritismo já disse há bastante tempo. Se em algum momento que a ciência provar alguma coisa que seja diferente, não sei se é disso que você está falando, do Espiritismo a gente vai de ciência. E quando a ciência confirmar alguma coisa do Espiritismo, eu falo assim, bom, a gente está no caminho certo, por mais que mude de nome. Muita coisa que o Espiritismo diz, que já há muito tempo eles estão provando. Estão provando agora. Com outros nomes, a gente muda o nome, não tem problema não. Na verdade, no livro dos Espíritos diz que o que os cientistas estão trabalhando hoje, apesar de não saber, é para comprovar o que Kardec já está trazendo desde 1853, né? É isso aí. Espíritos esclarecidos, olha só a diferença dessa para as frívolas. Espíritos esclarecidos encontram-se presentes, auxiliando os experimentadores encarnados quando percebem a seriedade com que são conduzidos os trabalhos. Espíritas e não espíritas, não importa. Pode ser um trabalho científico. É um trabalho científico sério, os bons espíritas, os esclarecidos vão estar lá presentes, auxiliando. Tudo bem, gente? Se for uma igreja evangélica que estiver querendo fazer experiências, também eles vão estar lá. Por que não? Né? Basta querer fazer um trabalho sério. Espiritualidade não é exclusividade do Espiritismo. Não é do Espiritismo a exclusividade, exatamente. Né? O Espiritismo só fez isso de uma forma organizada, né? De uma forma científica, mas todas as religiões sempre tiveram acesso a tudo que o Espiritismo só organizou. Tá? E agora vamos para o terceiro tipo de reunião, que são as reuniões instrutivas. Oferecem esclarecimentos e são assistidas por espíritos de ordem elevada. Toda reunião instrutiva, ela é coordenada por espíritos elevados. Tá? Os que realmente desejam instruir-se precisam colocar-se em condições de atrair a presença e o amparo dos espíritos superiores, demonstrando sinceridade de propósitos, desejo de estudar os fenômenos e vontade de compreender as consequências morais do intercâmbio mediúnico. Né? Vem uma mensagem falando sobre comportamento, que a gente deve ser menos egoísta, deve ser honesto e tudo, a gente recebe e continua sendo desonesto, continua sendo egoísta, não se esforça, então não faz sentido. Então a gente tem que estar ligado ao desejo de mudar. E a mudança não vem de uma hora para outra, mas a gente tem que ter vontade de mudar, senão não faz sentido. Tudo bem? Uma reunião só é considerada séria
Quando é que a gente chama uma reunião de uma reunião séria? Se o objetivo está no auxílio útil a encarnados e desencarnados. De novo, Emmanuel. É útil a reunião? O que a gente está fazendo está ajudando? Está sendo realmente de utilidade, seja para encarnados ou desencarnados? Então é uma reunião séria. Se a gente está só para falar sobre quem vai morrer, não, esse ano vai ter um grande acidente, tá? Qual a utilidade disso? Se a gente tiver como evitar isso, ótimo, mas se não, qual a utilidade? Ah, porque vai morrer fulano de tal, tá? Qual a utilidade disso? Né? Kardec falando sobre as reuniões instrutivas. A instrução espírita não compreende apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. Não é só aceitar cegamente o que os espíritos trazem, mas também estudar os fatos espíritas. Abrange a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas e, como consequência, a comprovação do que é e do que não é possível. O estudo também é para isso, para explicar como as coisas são e como elas não são. Quantas vezes a gente aqui nesse estudo, a gente tira aquela coisa do sobrenatural, da magia e traz os fatos como eles são. É para isso que serve também uma reunião instrutiva. A gente pode dizer que essa daqui é um tipo de reunião instrutiva, né? Não é mediúnica, quer dizer, até é, né? Mas instrutiva. Em suma, observação de tudo que possa contribuir para o avanço da ciência. Essas são as reuniões de instrução, as reuniões instrutivas. Tudo bem, pessoal? São indicadas para serem realizadas aonde? Nas casas espíritas. Por quê? Por conta da base que a gente tem aqui, do conhecimento que a gente tem. A gente tem um manual, vamos dizer assim, né? Os livros de Kardec são um verdadeiro manual para a gente fazer a coisa do melhor jeito, da forma mais correta. Né? Sem falar da proteção, bem lembrado. Né? Aqui a gente tem uma proteção porque os bons espíritos, ou aqui que eu digo, qualquer casa espírita, né? Porque de um modo geral uma casa espírita está com espíritos superiores no comando. Os mentores da casa, os coordenadores, né, que estão aqui sustentando tudo isso para evitar que algo de mais grave ocorra. Ainda que, a despeito da boa vontade dos seus integrantes e da seriedade na condução da atividade mediúnicas, muitas reuniões nem sempre são consideradas instrutivas. Então eu posso ter reuniões em casas espíritas que não são instrutivas, podem ser experimentais ou mesmo frívolas. Nem tudo que é sério é instrutivo. Pode ser sério e não promover instrução, não ter, né, um efeito de conhecimento. Um atendimento espiritual a um espírito sofredor não necessariamente é uma reunião instrutiva, mas é uma reunião séria de atendimento a alguém que está sofrendo. Tá bom? Mas é uma reunião séria. Mas é meio instrutiva também, não é? Porque ele vai instruir. Por consequência. Né? A razão para tal ocorrência está relacionada à insuficiência de estudos doutrinários que fornecem melhor compreensão relativa à prática mediúnica espírita e à ação dos espíritos no plano físico. Bom, isso aqui está explicando o que está aqui. Por exemplo, no passado, nós não tínhamos estudos como esse. As pessoas aprendiam fazendo. Algumas casas, mais, sobretudo, principalmente as casas ligadas a Umbanda ou Candomblé, eles vão mais para a prática. Né? Tem casas que tem estudo, que tem curso e tudo, mas vão mais na prática. E quando você vai mais na prática, pessoas que não têm conhecimento, que não são instruídas, fazem trabalhos sérios. Estão ali se dedicando, fazendo a caridade, se entregando, mas dentro daquilo ali faltou um pouco de instrução. Aí às vezes escapa, né? Um ritual aqui, outra coisa ali, por falta da própria instrução. Mas o trabalho deixa de ser feito? Não. Mas com instrução facilita, porque a gente faz o trabalho correr de um jeito mais organizado. A natureza e as características das reuniões mediúnicas estão intimamente vinculadas aos tipos de comunicação. Então, o tipo de reunião vai depender do tipo de comunicação. Tá? Uma reunião que seja por exemplo, na última sexta-feira do mês, a gente tem a irradiação aqui, que acontece em sextas-feiras, e a última meia hora da reunião, a gente dedica a vibração pelos sementes.
Então, nessa última meia hora, a gente aguarda ver se vem alguma instrução, olha o termo, né? De algum mentor das sementes, orientando alguma coisa específica para isso. Isso é um exemplo claro que o tipo de comunicação que se espera nessa reunião é uma comunicação de alto nível. Faz sentido? É uma orientação de um mentor. Diferente de uma reunião de desobsessão, onde o que a gente está esperando ali é que quem se manifesta são espíritos que estão sofrendo, que estão precisando de ajuda. Às vezes vem o mentor, dá uma orientação, mas o foco da reunião não é esse. O foco da reunião é atender sofredor. Tudo bem? Mesma coisa, num pronto-socorro, eu estou ali atendendo o doente que está chegando numa situação crítica. Eu aprendo junto, mas a prioridade é do doente. Já lá na escola de medicina eu estou lá para estudar, para aprender. Tudo bem? Podem ser classificados em 4 categorias básicas. Então o que a gente está falando agora não é mais do tipo de reunião, mas da natureza da reunião. Tipos de comunicação que vão acontecer ali. Podem ser grosseiras, comunicações grosseiras, frívolas. Pode ter reunião frívola, pode ter uma reunião séria e que tenha manifestações frívolas. Tudo bem? Pode acontecer. Sérias e instrutivas. Então vamos lá. Agora a gente está falando sobre a natureza e as características. Reuniões com características ligadas à grosseria. Pode ter? Bom, vamos dar uma olhada. Kardec fala, ó, comunicações grosseiras. Então, a gente anteriormente estava falando do tipo de reunião. Reunião frívola, de experimentação e de instrução. Agora a gente está falando de tipos de comunicação. Deve ser uma coisa mais obtusa, assim, né? Uma coisa mais... Direcionado ao médium, né? Ao médium com o espírito. É a comunicação, é a unidade. E a outra a gente estava falando do coletivo, do grupo, né? Comunicações grosseiras são as que traduzem por expressões que ferem o decoro. Não é raro um espírito, numa reunião dessas de sexta-feira, reclamar no meio da comunicação, assim, mas ele não está me deixando falar o que eu quero. Porque muitas vezes o espírito quer falar um palavrão, quer falar alguma coisa que não deve, e o médium, em vez do palavrão, troca por uma outra palavra. Mas não é isso que eu quero dizer, ele não está deixando eu dizer o que eu quero. Às vezes o espírito quer bater na mesa e ele reclama, mas ele não está me deixando bater na mesa. Eu falo assim, não vai bater. O médium tem um controle. Né? E esse é o tipo de grosseria que pode acontecer. Né? Só podem provir de espíritos de baixa condição, ainda cobertos de todas as impurezas da matéria. E nada diferem das comunicações dadas por homens viciosos e grosseiros. Os encarnados mesmos. Né? Dependendo de onde a gente está, a gente só ouve palavrão, só ouve coisas erradas. São grosserias. A gente desencarna e continua daquele jeito, falando grosserias. A pessoa está tentando ajudar e quer fazer. Não, e às vezes o espírito quer falar para assim, não, porque aquele... Aí o médium fala, desgraçado. Mas não era desgraçado que eu queria falar, era aquele outra coisa. Né? Às vezes é um pouco mais do que desgraçado, né? Porque ele está falando daquele a quem ele está perseguindo. Ele está tão revoltado que ele quer xingar o cara. Né? De acordo com o caráter dos espíritos que as transmitem, são triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias. Tem espíritos que vêm aqui, se manifestam e só querem gracejar, querem falar besteira. Ah, mas não está deixando eu falar, mas eu estou pensando que você vai, e aí o médium tem que rebolar para não falar uma besteira. Porque o que vem é a besteira, né? Aí segura, né? E teve uma manifestação uma vez lá no Rio de Janeiro, que ainda não me lembro de ter acontecido, que o grupo todo começou a rir, porque o espírito começou a falar umas coisas que não tinha nada a ver, o pessoal não aguentou, o próprio evangelizador começou a rir, meu irmão, eu estou entendendo que você está nessa situação. Mas ele estava falando, não era nada obsceno, não era, mas era engraçado o que ele estava colocando, eu não me lembro nem o que era, talvez a Mayra lembre. Mas assim, todo mundo riu. O cara era um comediante. Ele estava numa situação que o que ele fala. E talvez para ele aquilo nem fosse tão engraçado assim, mas soou engraçado. Né? Isso deve ser um dos principais motivos do que os médiums que ficam totalmente desacordados, por isso que talvez seja um pouco inadequado. É inadequado e é mais raro, é isso aí. Que a pessoa não tenha
desligamento e dar o corpo. Isso deve ser evitado numa reunião de desobsessão, por exemplo, né? As manifestações numa reunião de desobsessão não devem ser mecânicas. Lembra da mecânica? Aquela que o corpo fica entregue ao espírito. Porque senão o espírito vai falar o que quer, Bater na mesa. vai bater na mesa e pode bater nos outros. Imagina, gente, um espírito, né? O Leandro, por exemplo, um cara forte, grande, o espírito toma conta dele e parte para cima da Nadir. Ah, coitada. Não vai sobrar muito da Nadir. Não vai mesmo. Né? E pode acontecer? Não vai acontecer, porque ele está numa casa séria, com trabalhos sérios, com médiuns que estudaram para controlar isso. Mas pode acontecer? Pode. É quando a gente diz que acontece a possessão, né, que é um tipo de obsessão grave. Tá? Os médiuns obsidiados, olha aqui, transmitem comunicações grosseiras ou frívolas. Por causa da obsessão, né? Já está entregue ao espírito, o espírito faz dele o que quer. Tá? Dominados por certos espíritos, são induzidos a produzirem as mais vexatórias, né? Vexatória é aquilo que dá vergonha, né? Principalmente nos outros, né? E variadas situações provocadoras de grande sofrimento. Às vezes, depois da manifestação, o médium fica envergonhado com o que aconteceu, porque o espírito tomou conta e fez o que não devia. Né? Um espírito pode, por exemplo, tirar a roupa do médium, né? Se o médium não se controla. Olha que situação, gente. Aí perde o médium. Perde o médium. Perde o médium. Vai ficar envergonhado e tudo mais. Né? Bom, manifestações, comunicações frívolas. Vamos falar agora sobre comunicação, não reunião, né? Comunicação. Comunicações frívolas, né? Lembrando que frívola significa que não é sério. Emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, mais maliciosos do que maus. Às vezes não é para fazer o mal, é só para alegria, né? De zoeira, é isso aí, para zoeira. Ver o circo pegar fogo, rir da desgraça dos outros, ver vídeo cacetada. Né? Que é quando a gente incorpora o zombeteiro, é rir de vídeo cacetada. Né? E que não ligam a menor importância ao que dizem. Falam coisas sem pensar. Né? Como nada contém de indecoroso, não necessariamente eles estão falando palavrão, não estão falando nenhuma obscenidade, essas comunicações agradam a certos tipos de pessoas, que com elas se divertem porque encontram prazer nas conversações fúteis. Esses espíritos levianos proliferam ao nosso redor e se aproveitam de todas as ocasiões para se intrometerem nas comunicações. Eles querem provocar, às vezes, um riso geral, né? Um incômodo. Como a verdade é o que menos preocupa para eles, eles sentem malicioso prazer em mistificar os que têm a fraqueza e mesmo a presunção de acreditar nas suas palavras. Às vezes dão mensagem como se fossem mensagens sérias, mas se você analisar com o devido cuidado, vai ver, não, isso aqui não faz sentido, não é sério. E às vezes a gente cai na armadilha. Acha que é uma mensagem séria, às vezes eles usam nomes de espíritos sérios, vem uma mensagem falando um monte de bobeira, e bobeira não é bobeira, é trivialidades, coisas que se você ler não agrega valor nenhum. Aí vem assinado Bezerra de Menezes. Mas você lê aquilo, mas tá aí. O que eu tiro daqui? Nada. Blá, 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 blá. Mas só o fato de alguém ter acreditado para eles é suficiente. Assim, olha lá, ó o trouxa. Olha lá, acreditou que eu era o Bezerra, ó, trouxa. Né? E eles ficam se divertindo do lado de lá. Né? Por incrível que pareça, as comunicações frívolas são mais comuns do que se supõe, mesmo nas casas espíritas. Aqui a gente já viu psicografias nossas aqui, que depois a gente foi ler e falou assim, olha isso aqui, fundamento nenhum, de nada. Aí vai vir a pergunta, por que acontece? Por vários motivos, e um deles é para testar como é que está a nossa condição de crítica do que acontece. Então se a gente lê, não, essa mensagem é séria, foi o Galdino que assinou, a gente vai ler, não, isso aqui não é do Galdino, isso aqui não pode ser. Está estimulando a nosso senso crítico, nosso julgamento. Porque se a gente consegue criticar isso, a gente vai conseguir ficar vigilante ao que acontece em torno de nós. Então também é permitido isso para ir aprimorando a nossa capacidade de separar o joio do trigo. Tudo bem? É bem comum isso acontecer. E a gente pode cair nessas armadilhas.
Por isso, desculpa, gente, é importante falar de novo. Eu posso psicografar uma mensagem e assinar Galdino. Assumo como verdade e coloco aqui nos arquivos dos sementes mensagem do Galdino. Essa não é a forma certa. A forma certa é receber uma mensagem, tem um grupo de médios da casa, por mais séria que a mensagem pareça. Dá uma lida e vê se você concorda que é ou não é do Galdino. Por exemplo, estou usando o Galdino, que é o mentor da casa, mas podia ser qualquer espírito. E aí, depois que todo mundo lê, olha, parece ser tudo, então vamos guardar aqui que tem um fundamento e parece ser sério. A gente já recebeu mensagens, aqui na reunião de sexta-feira, endereçada à pessoa para a qual a gente fez o atendimento. E a gente não tem aqui como prática entregar esse tipo de mensagem para as pessoas. Então teve uma que a gente leu e releu, e leu e releu. Assim, e agora? A gente entrega ou não entrega? Porque é sério. A gente julgou e falou assim, vamos entregar. Aliás, foram 2 vezes. E a gente entregou para a pessoa. Porque aquela mensagem, além de não ter nada que deixasse a pessoa numa situação preocupante, né, com algum tipo de preocupação, também era uma mensagem com conteúdo sério. Né? E teve outras que a gente olhou, não, assim, pode até ser séria a mensagem, tudo, mas se a gente entregar isso para essa pessoa, vai desmontar ela. Então está guardada, arquivada, quem sabe um dia vai estar arquivada. Então esse senso crítico a gente tem que ter com cada mensagem que recebe. Bom senso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Os espíritos que integram essa categoria são ardilosos, maliciosos e irresponsáveis, em diferentes gradações. Tem os muito ardilosos, os muito maus e os menos maus. Né? E por serem assim, não medem as consequências dos seus atos, criam confusões, desentendimentos, discórdias entre os participantes, simplesmente movidos pelo seu divertimento ou pela zombaria. Botam uns contra os outros, médium contra médium, reunião contra reunião. As casas grandes sofrem muito com isso. As casas espíritas muito grandes. Porque como tem muitas reuniões, aí vem mensagem de todo tipo. Aí imagina, tem a reunião do Bira, recebe uma mensagem. Aí tem a reunião do Ricardo, que acontece no outro dia, aí chega na mão do Ricardo a mensagem que veio da reunião do Bira. Aí o Ricardo diz, isso aqui é frívolo, isso aqui foi um espírito qualquer. Aí eu falo, não, que isso, Ricardo? Isso aqui é uma mensagem séria, foi o Galdino, Ricardo? Não, não é o Galdino. Assim, foi o Galdino. Aí pronto, olha o problema. Isso também acontece, sobretudo em casas grandes. Porque nós somos humanos, não estamos aqui porque somos santos. Né? O estudo e a boa conduta moral, óbvio, são recursos essenciais para neutralizar as ações desse tipo de comunicação frívola. Os médiuns iniciantes e os menos vigilantes são seus alvos prediletos. Aí vocês vão dizer, poxa, mas justo os iniciantes? Não, mas porque está treinando. É para experiência, para você, olha, tá vendo? Esse espírito está tentando se fazer passar por outro. E a gente vai aprendendo com isso. Então você teve na aula passada que você disse que, inclusive, não é todo mundo, espíritos encarnados, que pode entrar aqui. Então deve ter, pela parte da espiritualidade, um tipo de filtro para não entrar alguém que seja realmente zoeiro demais para zoar com o iniciante. Só um que eles sabem que o iniciante aguenta a barra. É isso aí, perfeito. Você sabe se ele está zoando ou se ele não está zoando. É isso aí. A espiritualidade só vai deixar entrar numa casa séria espíritos que estão preparados ou que o médium tem condição de atender. Perfeito, bem lembrado. Tá? Então, se chegou aqui é porque a gente tem condição de atender. Seja como for. A não ser que a casa se perca e deixe de ser séria, aí a gente vai ficar abandonado. Mas até isso acontecer, vários sinais são dados e várias formas a gente tem de recuperar. Bira, deixa eu fazer uma pergunta. Qualquer espírito pode vir na reunião? Não, nem todos. É só por ordem deles? Na verdade, assim, eles são preparados para estarem aqui. Então, apesar deles virem na sexta-feira, já tem, vamos dizer assim, uma classificação prévia de quais são os espíritos que amanhã estarão aqui se manifestando. É engraçado pensar nisso, que a pessoa, você é zoeira, vai lá. Não, mas não é assim, né? Uma terça-feira retrasada que eu vi, eu estava sentada bem aqui. Aí eu vi uma mulher, ela veio até aqui e foi. Na hora da reunião, ela veio até aqui, foi até ali e sumiu. Ela podia estar aqui? Podia estar aqui. Aí vem o que ela está falando aqui, né? Vem um espírito, passou aqui, olhou para ali e foi embora. Foi permitido que ela entrasse aqui, no mínimo, para perceber algo diferente. Tem alguns espíritos que vêm e não se manifestam. Mas
começam a perceber coisas diferentes. E isso às vezes pode dar aquele gatilho, né? Aquela vontade dele, daquele espírito de se recuperar. Né? E outros são trazidos. Outros são trazidos, a maioria é trazido, tá, gente? Espírito sofredor, de um modo geral, principalmente os mais violentos, eles são trazidos para o tratamento. Alguns chegam a dizer que não queriam estar aqui. Não, mas me trouxeram amarrado ou alguma coisa assim. Mas aí vem a pergunta, eles são trazidos na marra? Não. Os espíritos olham e dizem, esse daqui, ele tem condição de ser atendido lá. Mas como ele não quer, vamos levar ele na marra até lá. Mas ele tem uma chance de se recuperar porque ele está preparado, tem alguma coisa dentro dele que dá para ser tocado nessa reunião. E às vezes ele vem, se manifesta, não queria estar, e vem na outra, ele já vem menos revoltado e Mas é bom, quando a pessoa consegue. perde consciência de si, que nem os craculos da Cracolândia, talvez fosse bom pegar o controle para oferecer o tratamento à força. Aí, se ele é quiser isso, continuar- é basicamente isso, é um tratamento compulsório. Tem que vir para receber. Alguns recebem o tratamento e voltam para fazer o que faziam antes. Desregramentos e tudo mais. Mas já houve uma predisposição. Esses espíritos que são trazidos, eles têm uma predisposição de algum tipo para ser atendido. Fica uma sementinha lá. Alguns são atendidos e se recuperam, e outros vêm e voltam, e É uma voltam. consciência que precisa mudar. Na hora que cair a ficha lá fora, eu falei assim, acho melhor voltar lá, porque daquela vez que eu tive lá, eu fui bem. Vai falar. E por que não são atendidos no astral e são atendidos no centro espírita? Essa é uma pergunta que é muito comum, né? Alguns espíritos têm uma necessidade muito grande do que a gente chama de choque anímico. O que significa isso? Eles precisam do choque da matéria para promover o despertamento. É uma questão energética. E tem alguns espíritos que os espíritos mais elevados não conseguem chegar neles. É muito perto da gente. Não é porque os espíritos superiores não conseguem chegar nele, mas porque aquele espírito não consegue perceber ele. O despertamento do desencarnado tem que ser muito grande. Então, é mais fácil para esse desencarnado se aproximar da matéria que somos nós, e com choque anímico ele consegue escutar, perceber e entender, do que puramente espiritual. Tá? É a necessidade do que a gente chama, o termo científico para isso é choque anímico, né? Choque de matéria. Aí aquele choque já é o suficiente para ele dar uma despertada. É aí que alguns deles descobrem que já morreram, alguns deles descobrem que a vida continua, que eles podem reencarnar. Alguns sabem que morreram, mas não sabem da possibilidade da reencarnação. Alguns deles desencarnam e não sabem que podem falar com os vivos através de um médium. E é nessas reuniões que eles começam a entender o que está acontecendo. Alguns deles não sabem que quando se aproximam de um encarnado, causa um impacto no encarnado. E aí, através de uma reunião dessa, ele sente que realmente o impacto que ele causa no encarnado é grande. Então, tudo isso é um processo educativo. Tudo isso. Muitos também vão despertar para deixar de fazer o mal, né? Sim, principalmente isso. Às vezes até pedir perdão pelo mal que causaram. Eu vou contar um caso aqui, deixa eu só ver se falta muito, porque senão a gente continua na aula que vem. E ainda falta bastante. Eu vou deixar aqui os sérios para a semana que vem. Teve um caso, gente, emblemático aqui, que não era um espírito violento, né? Mas ele veio aqui ainda no início das reuniões mediúnicas, tá? Ele veio e muito triste. Depois de acho que foi na segunda ou terceira reunião que ele veio, ele disse que tinha morrido, ele era um morador de rua, ele tinha uma ferida na perna e ele desencarnou na rua. E ele estava com a ferida. E ele disse que depois que ele começou a vir, aquela ferida estava diminuindo, porque tudo era uma questão mental, né? Então, para ele, a ferida ainda estava ali. Ele sofreu muito com aquela ferida enquanto encarnado, abandonado na rua, né? Ele desencarnou com aquele negócio ali. E depois que passou, ele veio, depois de algum tempo, ele veio em prantos para agradecer o atendimento. Ele disse que nunca tinha recebido um atendimento, como ele falou do jeito dele, era um espírito ainda numa condição muito humilde, dizendo que nunca ninguém tratou dele como ele foi tratado aqui. E aí ele completou, eu queria muito ficar aqui e ajudar de algum jeito.
Então ele veio, agradeceu e ficou, de alguma forma, ajudando, porque pelo que eu me lembro, a Mayra deve lembrar melhor do que eu, ele ficou durante algumas reuniões fazendo uma ajuda à espiritualidade, e depois ele foi recolhido para um local onde ele ia ter mais assistência do que simplesmente vir aqui para fazer um trabalho qualquer. E a gente lembra de André Luiz, que no início ele limpava o vômito dos outros, né? Ele limpava o chão e tudo mais, como uma forma de contribuir. Então, gente, a importância que tem uma reunião mediúnica, a gente não mede isso de uma forma tão fácil, né? E aí, eu não sei se eu respondi a tua pergunta do porquê que precisa do encarnado, né? Ainda tem essa necessidade grande aí. Pessoal, eu vou encerrar hoje, faltando ainda 25 minutos, para a gente poder terminar de comer, se confraternizar um pouquinho mais. E na semana que vem a gente continua. Então, me lembrem só que a gente vai começar as manifestações sérias e a gente vai fazer uma irradiação que a gente chama de irradiação individual. A gente vai começar o exercício agora mais individualizado, tá? Na semana que vem a gente começa. Tudo bem? Então vamos encerrar fazendo a nossa prece para terminar de comer. Não vai ninguém embora sem comer. E se for embora, leve alguma coisa para não deixar com melança aí. Tá bom? Então vamos agradecendo a Jesus por essa oportunidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, bons espíritos. Permita, Senhor, que essa casa, semente de humildade, continue firme na sua proposta de ser um pronto-socorro espiritual, uma escola, mas principalmente, Senhor, que a seriedade de todos os participantes e integrantes dessa casa seja sempre a primeira coisa nos nossos corações. Que sempre que houver necessidade de um puxão de orelha, de um alerta mais firme, que tenhamos a humildade de ouvir e de corrigir os nossos cursos. Que possamos estar muito mais unidos do que sempre estivemos. E que todos vocês, encarnados e desencarnados, que se aproximaram de nós, possam fazer parte da família Sementes de Humildade, sempre com muito amor e com muita união. Por tudo isso, agradecemos a Jesus, mas principalmente agradecemos a Deus por essa noite, por esse estudo. Despede-nos em paz. Que assim seja. Vamos comer? Comer.